pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada também, boa tarde, você que está acompanhando o Fórum Harmônicas Brasil, edição 2022. É um grande prazer, é com grande prazer que eu quero convidar aqui um parceiro muito especial para participar do nosso papo de hoje, e eu quero chamar Diogo Farias, que vai aparecer aqui como entrevistador junto comigo. Fala, Diogão! Opa! E aí, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, aqui participando aqui com Roberto Maciel, meu parceiro aí de fórum desde o início, né? E a gente hoje vai bater um papo aqui com o grande gaitista Marcelo. Vai ser show! Marcelo Naves vai... Naves, vamos entrando aí, companheiro, tudo bom? E aí, meu amigo? Beleza? Beleza, cara. Grande prazer ter você mais uma vez aqui no Fórum Harmônicas Brasil. Essa é a sua primeira participação nesse modelo digital, virtual, que a gente está utilizando já desde 2020. A gente fez 2020, fez 2021. Você já esteve com a gente no fórum presencial aqui no Centro Dragão do Mar, em Fortaleza. Sim, foi demais. A gente já esteve junto também no Canoa Blues, você participou com o Blues Beatles, né? Então, exatamente. Foi uma experiência super legal, é muito bacana sempre poder reencontrar amigos. Marcelo, eu queria começar te perguntando sobre algo que me chama muito a atenção na tua atividade de gaitista, é a tua atividade didática, o teu trabalho como professor, que acaba sendo também um trabalho de empreendedor, um cara que coloca para frente projetos, que tem colocado para frente a difusão da gaita, da harmônica, com um mestre mesmo, um cara que está tocando aí e tocando projetos com um cunho bastante tecnológico, de comunicação bastante moderna. Fala para a gente aí da tua experiência, cara. Poxa, em primeiro lugar, prazer estar aqui mais uma vez. O Fórum realmente é um evento incrível que você idealizou aí junto com seus parceiros e eu desejo vida longa ao Fórum e que em breve a gente possa estar presencialmente novamente aí, né? Mas essa foi uma saída, né, para a gente que trabalha com música, entrar um pouco mais nesse universo online, né? Eu já estava bastante nisso, mas entrei um pouco mais até também nesse período. E você perguntou aí desse meu cenário didático, né? E também da parte de produção, né? É uma coisa que acaba se tornando bastante necessária para a gente na nossa profissão, né? Eu cresci com primos e amigos músicos que curtiam muito rock, eu também curti um pouco, curto ainda, mas não tanto quanto o blues, mas tem uma parcela da minha história, o rock and roll. Meu pai escutava muito Led Zeppelin, e eu tenho muitos amigos e primos que escutavam muito rock and roll, e eles vinham daquela época, daquela ideia, daquele sonho de a gente estudar, se preparar, se tornar um grande músico e ser descoberto por um grande produtor. Então você ficava lá no seu canto, no seu estúdio, na sua cidade, e de repente você era descoberto por um grande produtor que te lançava para o mundo e você faria um grande sucesso. Isso é um sonho, né? Eu também gostaria que isso acontecesse nos dias de hoje, mas qual a chance disso acontecer com um gaitista de blues no Brasil? É mínima, né? Zero, para quase zero. Então, eu comecei a me ver numa realidade que eu vi que se eu não corresse atrás e não produzisse as minhas próprias coisas, eu ia ficar muito para trás. Aliás, eu fiquei por bom tempo muito para trás, muito parado, muito esquecido, e eu resolvi correr um pouco mais atrás. Eu não sabia muito bem no início como chegar lá. Na minha época, né, para gravar um disco, você tinha que ter uma puta grana. Para fazer um vídeo, o vídeo era uma coisa que você pensava em vários R$1.000 aí, né? 5, 10, às vezes 15 ou mais R$1.000 para você fazer um vídeo bonito para você colocar à disposição de um contratante, né? E daí veio essa época aí de primeiro Orkut, daí Facebook, Instagram, e deixou tudo na nossa mão, né? Hoje em dia você compra uma câmerazinha como essa aqui e você tem uma imagem muito boa, você tem equipamentos, você consegue se aproximar de uma qualidade de excelência profissional, que às vezes
grandes estúdios precisam investir bastante para chegar lá. Então, tornou bastante possível a gente começar a produzir bastante coisa. Eu ainda estou um pouco devagar na produção dos meus próprios discos. Eu demorei um pouco também para começar a tocar mais as minhas gravações. Agora já eu tenho 3 discos lançados, estou lançando um próximo agora, e já estou gravando um outro, então agora estou dando um gás legal nisso. Cara, é isso que eu queria te perguntar. Como é que está? Isso que eu queria também te perguntar. Como é que está a tua participação nas plataformas de streaming, como Spotify, o Deezer? Eu diria que no próprio YouTube, excluindo a tua parte didática, ou até o teu projeto, o teu canal falando de gaita, né? Isso aí depois a gente vai tratar, com certeza. Então, nos streamings eu tenho 2 álbuns que estão lá, que é o Minha Gaita é Meu Patrão, que foi meu primeiro álbum solo, e eu tenho um segundo álbum, que é um álbum acústico gravado ao vivo, com Danilo Cime, que é Marcelo Naves e Danilo Cime, Blues Alive, que a gente gravou ao vivo em São Francisco Xavier, aqui na nossa região, nas montanhas, e eu tenho esses 2 álbuns disponíveis lá, então até o fim do ano pretendo ter mais 2. E por isso que eu falei que ainda não estou tão no gás quanto eu gostaria de estar nesse quesito, né? Mas eu, por um tempo também, eu toquei muito na banda de outras pessoas, eu toquei uma época com o Lancaster, eu fui um tempo gaitista da Blues Beatles, né? Eu sou atualmente gaitista do Nuno Mindeles, oficial da banda dele, e isso me deixou um pouco acomodado nesse sentido. Eu demorei um pouquinho para acordar nesse quesito, de correr atrás mais das minhas gravações, dos meus álbuns, né? Corri atrás da minha carreira, dos shows, dos eventos, produzindo, mas essa parte de gravar os álbuns eu demorei um pouquinho. Então agora estou correndo atrás do prejuízo. Cara, deixa eu só te dizer uma coisa. Há uns 10 anos, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, mas um parceiro, meu parceirão, chegou para mim e disse: rapaz, bicho, tô ouvindo o som de um cara de São Paulo, chamado Marcelo Naves. Ele tem uma música muito legal chamada Minha Gaita é Meu Patrão. Cara, eu quero fazer um convite agora para esse nosso parceiro, Diogo Farias, aparecer aqui. Fala aí, Diogo. Grande Diogo. E aí, Marcelão? E aí, Diogão? Beleza, meu amigo? Tudo bom, meu amigo? Pois é, meu irmão. Eu falei pro Roberto, curtia muito essa música aí, ela é legal, entendeu? Divertida. E tinha uma coisa que me chamava a atenção, a pegada bluseira, entendeu? Que é uma coisa que a gente corre até atrás de vez em quando, de ter essa pegada, essa vertente, e também fazer em português, que é um pouco mais difícil, né? Por conta da métrica e tudo. Mas eu curtia muito essa música, e gostava muito da maneira que você tocava, né? E toca, né? E, assim, esse lance de tocar de tom blocking, de explorar essa musicalidade mesmo de blues, de raiz mesmo, tradicional. Aí eu queria te perguntar uma coisa. Quando você despertou, assim, para essa sonoridade, assim, porque da nossa geração a gente começou a ouvir gaita aqui do Flávio, né, e era o Jefferson também, e geralmente, na época que eu comecei a tocar, esses eram mais os expoentes, Sérgio Duarte, né? Só que essa sonoridade que você explora é uma coisa que é diferente do som que eles faziam naquela época, né? Um timbre é diferente, tanto que o próprio Flávio depois descobriu isso e mudou totalmente a maneira de tocar. Eu queria que tu falasse aí pra gente aí, quando que você teve esse estalo, quando, cara, vou fazer isso? Cara, isso foi desde o início para mim, porque eu comecei a ouvir blues com meu pai, quando eu era criança ainda, meu pai ouvia Muddy Waters aqui em casa, ele tinha um disco do Muddy Waters, um disco do Otis Spain, ele tinha disco do Jimmy Rogers, vinil, e é o que ele punha para eu ouvir, né? Eu, na época, ouvia Guns N' Roses, ouvia Metallica, era molecão, né? Criança, pré-adolescente, e ele mostrava ao filho, vem, ouve isso aqui, ó, ouve essa guitarra. E começou a me cativar ali, colocando uns Led Zeppelin para mim, daí eu comecei a ouvir aquela gaita, e daí eu comecei a ouvir aquela gaita do Led Zeppelin, ele mostrava, ó, esses caras tocam assim, mas olha onde eles escutaram, e ele me mostrava os discos do Muddy Waters, e eu comecei a curtir aquilo, e comecei então a estudar gaita, né, resolvi estudar gaita,
E os caras que eu ouvi, eu sempre curti muito o Flávio também, só que ele foi uma inspiração para mim, tirei alguns solos dele, fui em show dele, primeiro show de blues que eu fui na minha vida foi um show do Blues Etílicos, eu era criança, meu pai me levou no show, só que não era assim o meu foco de estudo, o que eu queria fazer, porque eu achava massa aquele som, mas como você mesmo falou, o Flávio pegou uma versão mais tradicional, mais recente. Naquela época era aquela pegada Blues Etílicos mais nervosa mesmo, né? Que eu achava massa, mas não era o que eu gostava de tocar, não é o que eu tentava tirar. Então eu comecei a tirar os sons dos caras dos discos, né? E eu fui fazer aula com o Sérgio. E daí ele foi lá, mostrou a escala tal, toca assim, ele fazia uns negócios rápidos. Eu falava, mas Sérgio, eu tô querendo tocar isso aqui, ó. E eu mostrei 40 Days and 40 Nights para ele, do Muddy Waters, com Little Walter na gaita. Ele ouviu e falou, isso daí você tem que fazer tongue block. Daí a gente entrou no assunto, tongue block, como que é isso aí? Daí ele mostrou, ó, a língua assim. Isso já depois de 1 ano e meio de aula, que eu ficava perguntando umas coisas para ele, ele segurava um pouco, falava, calma, mas na frente a gente fala dos segredos, tá? Sérgio figura demais, né? Grande amigo, professor, chama ele de professor até hoje. Todas as entrevistas que a gente fez junto, professor, chama ele de professor. E daí um dia ele virou para mim, ensinou, e eu falei, mas e essa embocadura que eu uso? Ele falou, não, com essa embocadura você não vai conseguir. Eu falei, mas não dá nem... Não dá. Se você quiser tocar isso aqui igual o Little Walter, esquece. Tongue block. Puta, eu fui para casa aquele dia desolado, né? Falei, nossa, cara, eu não conseguia tocar nem a Suzana de tongue block. E daí eu decidi, falei, não, eu vou... Isso eu tinha 17 para 18 anos, mais ou menos. Tô com 42 hoje. Daí eu decidi, falei, não, esquece, eu vou começar isso aqui. E comecei com a Suzana, Asa Branca e When the Saints Go Marching. E comecei. Só tentar fazer tongue block. Na outra aula eu já mostrei para ele. Ele falou, isso aí. Daí começamos, estudei mais uns 2 anos com ele. E dali em diante eu só toquei de tongue block. E foi aquele lance da imersão, né? A gente fazer aula de inglês toda semana ajuda, mas se eu mudar para os Estados Unidos e começar a viver todo dia lá, ouvindo inglês, eu aprendo muito mais rápido. É a mesma coisa com o tongue block. Eu comecei a tocar e só fiz isso. Então, dentro de uns meses, eu já estava conseguindo me virar com aquilo. Cara, e daí eu comecei, então, a buscar essa sonoridade dos caras, né? Ouvindo os discos. E tentando tirar o som dos discos dos grandes mestres, foi o que me deixou cada vez mais apaixonado por esse estilo. Pesquisar o equipamento que os caras usavam, como eles conseguiam aquela sonoridade, e aí vai, né? Aí tem mais história aí, daqui a pouco a gente fala. Mas você está falando de algo de cerca de 25 anos atrás. Como é que é o trabalho, como é que foi o trabalho para você pesquisar equipamento, para você teve um acompanhamento aí do Sérgio Duarte, que era um cara já super experiente, mas naquela época, como foi o teu trabalho para garimpar informações sobre esse equipamento e hoje a diferença, o que é que você recomenda aos alunos, ao pessoal que te procura? Olha, muito legal essa pergunta, Roberto, que naquela época não tinha, cara. Às vezes eu falo isso para alguns alunos, os caras pensam assim, às vezes, né? Nossa, mas não tinha internet? Não tinha. Faz as contas aí para você ver. A internet era preta e branca, né? Era discada, entendeu? Quando surgiu o MSN, era um avanço você conseguir falar com as pessoas. E foi um primeiro ponto que eu consegui começar a falar com os caras lá fora, que eu não tinha essa... Como eu ia falar com um cara lá nos Estados Unidos, um gringo, né? Um cara tipo David Barrett, né? Ou Gary Smith. Como que eu ia falar com esses caras? Eu não tinha, eram deuses para mim. E, de repente, tinha um contato que eu podia escrever e, às vezes, o cara me respondia ou não. Alguns responderam, alguns não. Entendeu? Daí eu comecei a escrever para todo mundo que eu conheci, que eu adorava, que eu curtia. Alguns responderam, deram um oi, um ok. Alguns me seguiram de volta, outros não seguiram. Né? Caras como Jerry Portnoy, o próprio Gary Smith, Steve Geiger. Comecei a encontrar os caras naquela época de Orkut. E era muito difícil a informação, né? Você não tinha a informação. E hoje, pensando em hoje em dia, isso que você falou de o que eu diria para a galera de hoje em dia é exatamente o inverso. Naquela época tinha muito pouca informação, então você tinha que saber o que você queria procurar. Você tinha que saber o que você queria buscar, aonde você ia correr atrás. Você tinha que investir uma força,
um movimento, tentar falar com as pessoas certas, mandar um e-mail, 2, comprar revista. Dá o tiro certo, né? Dá o tiro certo, exatamente. Você só tinha uma bala na agulha, tinha que dar o tiro certo. Eu comprava revistas da Blues Review para ver se tinha algum e-mail dos caras para eu escrever. Foi onde eu vi os primeiras reportagens do David Barrett, do Rod Piazza, né? E então eu fui caçando essas informações, né? Um pouco depois começou a surgir vídeos na internet, né? Algumas coisas, aquele lance de você conseguir baixar no for sharing, conseguir baixar discos, daí eu baixei muito disco, comprei muito disco com o Chico Blues e fui me municiando. Então, muito da minha busca foi em achar o som, trazer para minha casa, colocar e ficar escutando, tentar descobrir o que os caras estavam fazendo ali, porque 90% do que eu sei de técnica foi o Sérgio Duarte que me ensinou. Ele me mostrou tudo, quais eram as técnicas, como elas chamavam, onde que se fazia, só que ele foi até ali e a gente parou as aulas, depois de 3 anos e meio estudando com ele. Mas eu queria mais, essa técnica, beleza, mas olha o som que o cara tira, o meu não fica assim, como que eu faço para chegar ali? Olha esse detalhe aqui, como que é esse detalhe? Então muita coisa eu tive que buscar, eu mesmo descobri, pesquisar, e anos depois, coisa de uns 10 anos atrás, eu comecei a ter a oportunidade de conviver com alguns gaitistas, acompanhar o Steve Geiger numa turnê aqui que ele fez pelo Brasil com o Danilo Cime, e eu fui nos shows, fui atrás, fui no camarim, fiquei do lado do cara, fiz várias perguntas, encontrar o Rod Piazza, às vezes que ele veio para o Brasil, conversar com ele, olhar a mala de gaita dele, ver como ele tocava, como ele segurava o microfone. Então eu fiz muito essa pesquisa, uma pesquisa interna mesmo, de ouvir, observar, estudar, chegar a uma conclusão, e depois ter a oportunidade de perguntar para alguém, isso aqui é assim mesmo, né? E hoje em dia é o contrário, hoje em dia você tem tudo na internet, só que daí a pessoa estuda, no mesmo dia ela estuda tongue block, à noite ela estuda overblow e overdraw, depois de manhã ela estuda escalas velozes, e à noite ela quer fazer um timbre vintage num blues lento. Então, daí eu acho que isso, às vezes, pode ser mais prejudicial do que na minha época, que não tinha informação. Cara, e é justamente sobre essa questão didática que a gente tem uma pergunta de um convidado muito bacana, que é o nosso companheiro Jefferson Gonçalves, cara. Ele está aqui com a gente. O Rony Rocha, que está fazendo a nossa técnica, vai mostrar aí para a gente essa pergunta do Jefferson. Durante a pandemia, né, cara, rolou tanta loucura aí da gente não saber como é que ia fazer para tocar, voltar aos palcos. E eu vi que você foi um dos caras que mais trabalhou em relação às redes sociais, às mídias sociais, né? E fez um trabalho ótimo, convidando vários gaitistas, fazendo várias entrevistas, aulas online, o seu curso também, o curso do Vitor Lopes. Você é um cara que está sempre se mexendo dentro do cenário aí. Queria que você me falasse um pouco o que te levou a fazer essa incursão aí nas mídias sociais, porque mesmo antes da pandemia, assim como eu, você também estava fazendo, e depois você deu um upgrade total nisso aí, e até me ajudou várias vezes, me ensinando algumas coisas, deixar claro que você, todas as vezes que eu tinha uma dúvida, você não escondia o jogo, eu te perguntava e você sempre me auxiliou, tem só que agradecer. Então, queria que você falasse um pouco, qual é o seu projeto agora que estamos meio que voltando aos palcos, se você tem ideia em continuar com esses projetos do Papo de Gaita e também do teu curso de gaita, não só o seu, como do Vitor Lopes e de tantos outros que você está tentando fazer aí. Fala aí pra gente. Legal, grande Jefferson, grande amigo de muitas décadas já aí. Dá para ver que a gente é velho, né, Jefferson? Assim, amigos há décadas é velho. Estou com realejo. Exatamente. Então, esse lance das redes sociais é um lance muito legal, porque eu vivia o nascedouro disso, né? Eu vi vir o Orkut, vi chegar o Facebook, o Instagram e agora tem TikTok, as coisas estão crescendo, né? Diferente, por exemplo, do meu filho, que nasceu já tinha Instagram, né? Já tinha.
Então, eu vi isso crescendo. E eu fui me inteirando um pouco disso daí. Eu queria entender melhor. Eu achava legal. Foi onde eu comecei a ver fotos de amplificadores vintage que eu nunca vi, né? Eu conheci naquela época do início das redes sociais um grande parceiro, um cara que ajuda muito o cenário da gaita aqui no Brasil e é muito pouco conhecido por os grandes conhecem ele, vocês conhecem, mas é muito pouco conhecido, que é o Gleidson Souza, da Old School Blues. Sim. É um cara que todos os amplificadores que eu tenho aqui em casa, ele que trouxe para mim, todos os microfones ele que trouxe. E naquela época ele começou a pôr fotos dos amplificadores. Eu comecei a ver essas maravilhas, assim, comecei a pesquisar e entender. E isso me encantou muito nas redes sociais, essa possibilidade. Do mesmo jeito que eu consegui consumir, eu comecei também a colocar coisas. Eu comecei a inteirar um pouco, eu comecei a lançar melhor o meu trabalho, a minha banda, né? Na época eram os Maquinistas do Blues, Marcelo Naves e os Maquinistas do Blues. Hoje a minha banda é The Tiger Man, Marcelo Naves e The Tiger Man. Mas eu comecei a me interessar bastante por esse lance das redes sociais. Um tempo depois eu vi os vídeos do Igor Kassuya, grande amigo também, um cara que luta pela gaita aqui no Brasil, e ele fazia de uma forma bem despretensiosa uns vídeos lá, e tinha uma porrada de seguidores, tem até hoje, é um dos grandes canais de YouTube de número de seguidores, e eu me falei, poxa, eu vou fazer isso também, vou começar a fazer, e comecei a entrar também na internet e me preparar, e com isso eu vi a necessidade de aprender. Eu fazia vídeos toscos, a minha qualidade era ruim, eu não sabia postar. Se você olhar lá no meu canal do YouTube o primeiro vídeo e ver os próximos, você vê a diferença gritante, né? Tem gente que apaga os primeiros vídeos, eu deixei lá. Uns vídeos toscos, mas estão lá. E daí eu comecei a ver, então, essa necessidade de me inteirar do que estava acontecendo, aprender a mexer, me preocupar com iluminação, com câmera, com microfone, como operar, como fazer tudo isso. E eu fui me inteirando, o que me salvou bastante durante a pandemia. Porque a pandemia chegou e muito músico se viu na necessidade de trabalhar, desempoeirou o computador, abriu e começou a dar aula. Ótimo, ajudou muita gente, se ajudou. Mas eu já estava nesse fluxo, eu já estava mexendo, eu já estava com uma ilha de produção, conseguindo operar um pouco melhor esse cenário. E consegui me destacar um pouco nesse trabalho, né? Montei uma empresa chamada Sopro de Arte, e comecei a lançar curso dos amigos, né? O primeiro curso que eu lancei foi o do Vitor Lopes, Choro Harmônica, o primeiro curso de gaita chorinho na harmônica, que a gente tem aí online no Brasil, né? E fora também, a gente lançou internacional, no Japão, nos Estados Unidos. O Vitor tem feito um trabalho muito bacana, né, cara? Muito bacana. Também o prazer de ter o Vitor no nosso Fórum Harmônicas. Ele sabe disso, ele é o meu gaitista de cromática predileto. Assim. Eu admiro muito o jeito que ele toca. Não sei tocar nem 1% daquele estilo, mas eu admiro muito. E eu lancei junto com ele, né? Auxiliei ele a lançar só, porque tudo é dele, né? E comecei então a lançar cursos. Agora a gente está com um projeto, vou contar em primeira mão aí para vocês, de lançar o próximo curso agora, é o curso do André Carlini, Gaita Groove. Tá prontinho no forno para sair também. Um super gaitista também, um gênio da gaita aqui no nosso país. Outro que já passou pelo fórum também, né, Diogo? Sim, não, fórum, todo mundo de bom já teve aí, né? Que bacana, foi mesmo. A gente fez. E eu fui então cada vez me aperfeiçoando um pouco mais nisso, né? E como a gente disse lá no começo, quando você é músico de blues aqui no Brasil, você não tem muita possibilidade de esperar que venha um produtor e te lance. Então, você tem que correr atrás. Dentro desse de correr atrás, de se virar, você tem que diversificar. Pelo menos é como eu vejo. Eu entendi isso, né? Eu tinha que diversificar. Só show, eu não ia conseguir. Comprar todos os amplos que eu queria, ter uma vida boa, casa, família, filho, tudo. Não conseguiria fazer isso só com show, né? Tem fases que o show tá massa, mas tem fases que tá menos. Tem meses que eu fazia 15, 16 shows, tem meses que eu fazia 2. Então, eu tinha que correr atrás com outro cenário. Então, eu comecei a dar aula de gaita na minha cidade. Montei uma escola de gaita, chamava Escola de Gaitas Marcelo Naves, e comecei a montar ali. Montei uma escola, pus os amplificadores na sala, fiz a decoração, isolei, investi ali em um prédio que a minha mãe tinha aqui, no fundo do consultório dela, e tinha 6 alunos.
Aí eu falei, putz, e sempre que eu ia tocar em algum lugar, ia para outra cidade, ia para outro estado, a galera, pô, você dá aula. Daí eu comecei, então, a ver a necessidade de expandir essa fronteira. E a internet me possibilitou isso. Se eu tivesse, então, uma sala de aula online que eu podia abrir para pessoas de outros lugares, eu ia dar mais certo. Então, eu comecei a fazer isso. Eu fechei a minha escola de gaita e investi nisso. Comprei câmera, comprei um monte de câmera, comprei câmera errada, comprei câmera DSL, câmera mirrorless, comprei câmera de computador, comprei vários microfones. Depois eu fui refinando isso, fui ajustando e chegando num set que me atendia, né? E então eu comecei a dar aula para pessoas de Maceió, de Fortaleza, de Minas Gerais, da China. Pessoas da China, pessoas de Portugal, pessoas de outros lugares do país, né? do mundo, né? E isso foi muito legal que eu comecei a expandir, comecei a curtir esse cenário. Depois veio esse cenário de aulas online, de cursos pré-gravados, então eu entrei nisso, lancei o curso com o Vitor Lopes, eu vou lançar agora com o Carline, e então eu fui diversificando esse meu ganha-pão, essa forma de ganhar dinheiro, trabalhando com música, e podendo disponibilizar para alguém, e disponibilizar para um cara esse brother meu que mora na China, que era meu fã, curte meus vídeos no Instagram, segue meu canal, encontrou uma possibilidade de fazer aula comigo pela internet, comprando meu curso. Ele comprou o curso e faz aula online, né? E tenho 2 alunos em Portugal, tenho aluno em Minas, aí na sua área aí, Maceió, Fortaleza, tenho alunos do Brasil inteiro online, né? Então, isso é muito legal. De manhã eu dou aula para um cara no Rio Grande do Sul, à tarde para um cara na China, depois Portugal, depois outro cara em Maceió, e depois outro cara na cidade vizinha aqui do lado, que é 20 minutos da minha casa. Quando termina o dia, tá cheio de sotaque. Cheio de sotaque, né? Cara, então, Diogão, vem aí, cara. Vamos lá, Diogão. Manda bala. Como é? Pode fazer... Então, acho que era isso. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou, mas vai puxando as perguntas aí que a gente vai desenvolvendo junto. A pergunta era do Jefferson, né? Mas aí, outra coisa que eu achei bacana justamente é isso aí. É que tu já falou até um pouco, né? Dessa necessidade, assim, de estar à frente do trabalho, né? Assim, quais foram as barreiras que você encontrou, assim, as maiores dificuldades, assim, quando você era músico contratado de uma banda, tocava com uma banda, e, assim, o que motivou mesmo a você? Cara, eu vou fazer o meu trampo solo mesmo. Assim. Cara, o que mais me motivou a montar o meu trampo solo foi a admiração que eu tenho pelo Little Walter, cara. Little Walter sempre foi o meu grande ídolo na gaita. Eu curto outros caras, curto Junior Wells, Junior Parker, Slim Harpo, William Clark. Eu não estou aqui no meu estúdio, mas no meu estúdio tem um monte de quadro dos grandes mestres ali atrás. Acho que no YouTube vocês conseguem ver nos vídeos ali, tem os quadros dos grandes mestres. Mas ver Little Walter tocando com o Muddy Waters e depois montando a banda dele, que ele canta e ele é o band leader, ele é o principal da banda, isso me motivou muito para fazer um trampo assim. Eu falei, poxa, é isso que eu quero. É isso aí que eu quero fazer, né? Quero fazer isso, quero tocar blues tradicional e ser o band leader, ser a gaita, ser o principal da banda, né? A gaita é o patrão, a gaita é o patrão. A gaita é o patrão, exatamente. Tem até na minha tatuagem aqui, minha gaita é meu patrão. E exatamente, colocar a gaita acima, né? A gente toca, vocês que tocam gaita também pelo Brasil, vocês sabem disso. A gente chega num lugar, às vezes, que não é comum de ter uma banda de blues tocando gaita, e daí o técnico de som vai passar, ele coloca a batera, o baixo, a gaita e a guitarra lá em cima. Daí eu chego pro cara e falo, olha, tá vendo esse volume que você pôs a guitarra? A gaita tem que ficar igual ou um pouco acima. Ele, mas sério? Mas a gaita não é um acompanhamento? Não. A gaita nesse trabalho é principal, ela é o band leader, ela vai ficar acima do som da guitarra em termos de volume, que é outra coisa que eu me inspirei no Little Walter. Se ouve os sons do Little Walter, a gaita tá fora da mix.
ela tá bem acima, né? A banda tá assim, daí entra a gaita, plá, explodindo, né? Que eu acho que é uma coisa que eu gosto, eu curto pra caramba isso, é isso que eu quero fazer, é isso que eu curto, né? Até então... o Arthur Menezes, até conversando uma vez com ele, que é guitarrista aqui de Ceará, que estava falando nos Estados Unidos, ele foi tocar com, não me recordo agora qual foi o guitarrista de blues lá que ele estava tocando, um dos velhões lá. O cara disse para ele o seguinte: você pode até tocar melhor do que eu, mas nunca você pode tocar mais alto do que eu. Entendeu? Essa onda, entendeu? Exatamente, isso é legal. É uma onda, é uma vibe, né? Uma coisa que eu escolhi. Eu sou um gaitista que eu não toco de tudo. Eu não sei tocar overblow, overdraw. Não tenho fraseados ultra velozes e rápidos, tipo Jason Rich, tipo Robson Fernandes, Sérgio Duarte. Eu gosto de tocar essa onda tradicional dos grandes mestres, Little Walter, né, Sonny Boy, Williamson, essa vibe que eu gosto, né? Então eu me especializei nisso, é isso que eu gosto de fazer, né? Cara, e esses caras foram a inspiração para mim também no formato do meu trabalho, não só no som, formato, né? Cara, da coisa de vibe e também dos encontros artísticos, musicais que você teve. O Jefferson também tem mais uma pergunta para fazer. Além dessa sua vertente digital, né, que você está fazendo super bem, você também é um grande produtor e está trazendo vários gaitistas, vários músicos para tocar no Brasil, junto com o Simi Brothers. O que você tem de novidades e quem você está pensando em trazer para o Brasil para fazer uma turnê? Já que você trouxe tanto gaitista aí que, putz, galera da pesada, queria saber se tem mais alguém para você trazer. Conta pra gente aí. Perguntas aí, interessante. Esse lance de trazer os caras é bem legal também, que é uma coisa que também passeia entre esse lance de empreender e o lance da realização, né? Porque muitas vezes, eu trouxe gringos para o Brasil que eu ganhei uma grana legal fazendo turnê com os caras, girando com esses caras pelo Brasil. E muitas vezes eu quase empatei, mas eu quis trazer. Não compensaria, talvez, eu trazer. Valia mais a pena eu ficar aqui e lascar a brasa nos meus shows, tentar marcar o máximo de show possível. Talvez eu ganhasse mais do que eu ganhei naquela turnê. Mas eu trouxe o cara. Eu convivi com eles um mês inteiro, né? Eu tive a oportunidade de ficar um mês passando o dia inteiro junto com o Aki Kumar, que é um grande gaitista da Califórnia, aluno do David Barrett, e o cara que me deu, assim, muitas dicas, né? E a gente que é gaitista e às vezes estuda um assunto específico, a gente quer tirar a dúvida, né? Poxa, essa música aqui, Little Walter, tocava assim ou era assim? Ele fazia o 2 aspirado ou o 3? O que você acha? Eu quero ouvir o Gary Smith falar, eu quero ouvir o David Barrett falar, o Aki Kumar, o Kim Wilson. Então, sempre que eu tive a oportunidade de perguntar para esses caras, e eu tenho algumas dúvidas guardadinhas aqui, ainda podia encontrar alguns gaitistas gringos aí, eu sempre tive a oportunidade de perguntar. Então, trazer esses caras para cá sempre fez parte da minha carreira. Eu falei, poxa, é meio como se eu estivesse montando a minha própria faculdade, né? Vou estudar assim, vou estudar com esse cara, vou pesquisar mais aqui, mais ali. E trazer os gringos para cá faz parte disso, né? Não só gaitistas, como guitarristas, cantores, né? Eu tive também a oportunidade de excursionar 2 vezes com o Muddy Morganfield, filho do Muddy Walters. Ouvi muitas histórias dele, sobre o pai dele, sobre o Little Walter, que ele chamava de Uncle Walter, né? Então é uma coisa muito legal. E agora, durante a pandemia, a gente ficou um pouco parado, né? Não teve oportunidade de trazer, e agora estamos retomando devagarinho aí, né? A próxima que eu estou em previsão de trazer aqui na verdade, não é a gaitista, é uma cantora chamada Diana Greenleaf, uma premiadíssima cantora, que recentemente acabou de ganhar vários prêmios, como o Blues Music Awards, e eu tô para trazer ela. Mas dos gaitistas, eu tenho algumas novidades aí que, na verdade, eram segredos, mas vou falar meio aqui alguns para vocês. O Aki Kumar eu vou trazer de novo. A gente já estava até com uma passagem comprada para ele, que foi interrompida durante a pandemia. Eu estou aqui com planos também de trazer para um evento super especial, que eu quero envolver o Fórum no ano que vem, que é com o David Barrett, um projeto chamado Harmonica Masterclass, que eu quero trazer ele. A gente pode fazer uma parceria aí com o Fórum para o ano que vem, hein? David Barrett. E também estou aqui com algumas negociações com o John Nemeth,
também, que já era para ter trazido no começo da pandemia, daí tudo deu errado e a gente paralisou. O John Nemeth, também um super gaitista e cantor, que eu estou querendo trazer aí, né? Então, esses são alguns dos... Essa coisa da interação é um fôlego, é uma forma que o gaitista tem, que a música tem, até de respirar, né? Quem tem uma experiência muito bacana nisso aí é o Diogo, que está aqui com a gente também, não é não, Diogo? Fala aí. Aqui desse esquema de trazer, né? Essas coisas. Eu queria perguntar uma coisa, só uma coisa, até fugindo um pouquinho disso aí, eu queria perguntar para o Marcelo uma coisa, certo? No Fórum Harmônicas a gente tem essa interação, o que você vive aí, de certa forma, a gente também vive no fórum. E o engraçado é que o que eu achava muito legal no fórum são aqueles dias de convivência com todos os gaitistas indo almoçar juntos, ir no hotel juntos. E muitas histórias rolavam ali. Eu queria te perguntar assim, no que você participou, teve algum momento, alguma história, alguma coisa que te marcou, assim, que ficou no que você participou? Teve muitas. Esse fato de a gente se reunir junto, né? Sentar numa mesma mesa, eu, Roberto, Diogo, o Gabriel Grossi, Jefferson, e tinha mais alguém junto. Luiz Carlos, que foi nosso parceiro. Isso. Poxa, cara, olha essa roda, cara. A gente sentado junto conversando. Vários gaitistas de vários estilos conversando juntos, né? Então, essa convivência me marcou bastante. Todo o tempo que a gente passou aí, os almoços sempre eram muito massa, né? Pô, tá na hora de almoçar, desce aí do hotel. A gente descia, daí se encontrava todo mundo. Aí aquela zona, né? Zona positiva, né? Aquela curtição, conversando e tal. Daí a gente ia se arrumar no hotel, se arrumar para daqui a pouco voltar e todo mundo no Dragão do Mar de novo lá, se encontrando, conversando. O camarim, às vezes, era mais legal que o palco, né? Todo mundo ali trocando ideia. Então, essa interação aí com a galera do fórum sempre foi muito legal. E eu lembro, como você falou, fugir um pouco do assunto, eu vou fugir um pouco do assunto também. Quando eu quase fui expulso de uma pizzaria aí, que o Roberto me levou todos nós, que é aquela foto com o Gabriel Grossi, a melhor pizzaria de Fortaleza, ganhou vários prêmios da Veja de comida, e vocês me levaram lá, puta pizza maravilhosa. Daí cada um pediu o que queria lá, super produção do fórum, pediu a pizza de camarão, falei, nossa senhora, aquela pizza. Na hora que chegou a pizza, o cara, mais alguma coisa? Eu falei, você tem ketchup? Nossa, o cara ficou ofendido no nível, você vai, não vou admitir você pôr ketchup na minha pizza. Eu falei, cara, desculpa, eu tô acostumado. Isso é coisa de paulista. Dizem que é coisa de carioca isso. Eu não sei, mas eu tenho isso, eu coloco. Cara, nós ficamos, mais uma vez, muito felizes de receber você no Fórum Harmônicas. Eu acho que as possibilidades que você tem colocado para as pessoas que estão começando, que estão se interessando pela gaita, e aí a gente reforça aqui a indicação, acompanhem o trabalho que o Marcelo faz, que o Jefferson faz, os canais dos caras são muito bacanas. O Diogo também está presente aqui nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Então, toda essa galera, eu acho que é necessário que a gente divulgue muito, que a gente esteja sempre atento ao que está rolando, ao que está surgindo de possibilidade, de qualificação, de conhecimento, de informação. E a gente sempre vai ter muito o que agradecer a sua participação, a tua gentileza, a tua parceria, Marcelo, e, claro, também ao Diogo. E eu queria só lembrar o pessoal que está acompanhando o Fórum Harmônicas que a gente ainda tem mais algumas atividades. A gente tem entrevista com o Maurício Einhorn, a gente tem a nossa agora com o Marcelo, a gente tem com o Diogo Farias, e a gente tem um show super bacana que o Jefferson Gonçalves vai fazer um convite agora para todo mundo. Vai lá, Jefferson! Então é isso aí, galera. Prazerzaço estar participando aqui do Fórum Harmônicas e estar podendo entrevistar vários amigos. E eu queria convidar vocês, não esqueçam, entra lá no meu Instagram, @harmonicajefferson, e também para assistir o meu show com o novo projeto Jefferson Gonçalves e Bittencourt Duo. Esse show rolou no Sesc Consolação, dentro do projeto Sesc Instrumental Brasil. Então, aguardo vocês
no próximo show ao vivo. Valeu, galera. Um abraço. Marcelo, deixa aí as tuas indicações também, teu Facebook. Fala aí pra gente aí. Facebook. Legal. Você falou do Maurício Einhorn. Eu fiz uma entrevista maravilhosa com o Maurício Einhorn. Durante a pandemia, eu comecei uma série de entrevistas, né, chamado Papo de Gaita ao Vivo, uma homenagem ao Luiz Rocha, que faz um evento chamado Papo de Gaita. Inclusive, pedi se ele autorizava eu usar esse nome. Ele disse que ok. Papo de Gaita ao Vivo. E eu fiz várias entrevistas. Inclusive, quero fazer uma com você, Roberto, em breve. E fiz com o Diogo, foi super legal. E uma delas foi com o Maurício Einhorn, cara, que vocês vão ter aqui na entrevista também. E excepcional, um cara maravilhoso. Ele perguntou quanto tempo era de entrevista. Eu falei, 1 hora, o Maurício. Ele ficou 2 horas e 40 comigo na entrevista, só contando história, sem parar. É um cara incrível, assim, uma pessoa incrível, que vale muito a pena conhecer. E uma honra para mim ter podido fazer essa entrevista com ele e poder ser amigo dele. E quem quiser ver essas entrevistas lá no meu canal do YouTube, é só colocar no YouTube Marcelo Naves, que vocês vão achar meu canal. Eu tô mais pomposo, com óculos, tá, estiloso, que nem o Diogo aí, o Diogo nessa pinta toda. E daí tô lá também estiloso, lá e tem a foto, tem o meu canal, tem a playlist Papo de Gaita ao Vivo, que tem várias entrevistas, inclusive uma com o Diogo Faria, que foi muito legal, foi bem massa. Com o Jefferson também. Com o Jefferson, foram mais de 56 entrevistas durante a pandemia, com 56 gaitistas. E agora a gente acabou de retomar e tivemos aí uma com a Amanda Ventura, com o Santana Harp, então tivemos algumas entrevistas aí. Cara, antes da gente concluir, eu queria dar uma puxadazinha no último rabicho, te fazer uma pergunta final. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, cara, como endorser. Você é endorser da Hohner, né? Tem feito um trabalho importante para uma das maiores empresas de instrumentos musicais do mundo. Então, tem uma demonstração de confiança da Hohner no teu trabalho, no teu talento, na tua capacidade de difundir, de compartilhar conhecimentos. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência como endorser. Foi muito legal. Está sendo muito legal a minha experiência como endorser. Graças a Deus eu tenho esse endorser com a Hohner. Há 7 anos eu não compro gaita e eu tenho, graças a Deus, todas as gaitas que eu quero. Tem uma caixinha container aqui cheia de gaita reserva, cromáticas de outros tons, todos os tons de gaita grave, né, que eu sempre quis ter e que hoje em dia, com esse preço que as gaitas estão, ia ficar muito difícil eu conseguir ter acesso a esses instrumentos. Eu comecei endorse com a Bendis Harmônicas, né? O Diogo também era endorse da Bendis e foi uma experiência legal. Melk Rocha. O Melk, grande amigo, teve no Papo de Gaita também comigo. E foi uma experiência legal porque eu comecei ali a ter essa confiança dos caras e ganhar instrumentos, né? Esse lance de a gente ganhar instrumento é legal, mas não só pela parte financeira, mas muitas vezes pelo acesso a instrumentos que você, às vezes, se tivesse que comprar, talvez não comprasse. Né? Essas gaitas graves da Hohner, a Thunderbird, né? São gaitas que hoje em dia estão muito caras, né? Se eu fosse ter que comprar todas, talvez eu tivesse só 1 ou 2 delas, tal, e eu tenho a oportunidade de ter todos os tons. Então, experimentar instrumentos novos que eles lançam, né, modelos novos de gaita, como a Rocket Ampli, essa Penta Harp, instrumentos que às vezes ia demorar um pouco para a gente, dentro do nosso planejamento como músico, investir. Sobre projeto, né? Então esse lance de poder ter acesso aos instrumentos é legal para a gente, e para a empresa é legal a devolutiva, né? A Hohner gosta muito dos vídeos que eu faço, né, dos reviews das gaitas, das dicas de gaita, né, que eu tenho bastante dica de gaita no YouTube. Então, eles veem isso com bons olhos. Eu sempre falo a gaita que eu estou usando. Eles gostam bastante disso. Quando eles lançam um modelo novo, eles mandam a gaita para mim, para fazer review. Né? Então, isso é uma troca legal, que eu acho que deve crescer cada vez mais entre as marcas de gaita. Né? As outras marcas também de gaita devem investir nos seus endorsers, porque somos nós que mostramos o público, em geral, as gaitas. Né? Muita gente comprou Marine Band Deluxe vendo o meu vídeo, depois me escreveu, poxa, eu estava em dúvida, vi seu vídeo e comprei, obrigado. Né? Tá, você entra lá no vídeo, tem uma porrada de comentário, então você vê que você ajuda as pessoas a escolherem, né? Eu faço isso, né?
Eu vi a tua apresentação da Marine Band comemorativa dos cento e tantos anos, e eu lembrei que eu tinha a versão, que eu tenho, aliás, a versão anterior dessa comemorativa também, de 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, alguma coisa assim, eu tenho essa douradinha também. Que massa! Aquela douradinha, exatamente. Eu tinha essa daí, cara, perdi, cara. Cara. Essa aí eu não tenho. Muito legal. Então, esse lance do endorse é legal. Você tem? Essa eu também tenho. Guardei. Uma hora eu vou adquirir uma dessas aí. Então, esse lance do endorse é um lance muito legal, né? Aqui tá uma foto, né? Que a Honor divulgou no... Agora eles mexeram o site depois de alguns anos, mas essa foto que tá aqui é eu tocando com meu filho, né? Hoje meu filho tem 20 anos. Olha aí! Eu adoro ver aqui. Quantos anos? 100 Deixa eu ver aqui. Essa é histórica. 1896 é o ano de... É o modelo desse 125 anos agora. E essa foto aqui, Roberto, é uma foto com meu filho tocando gaita, tocando uma Marine Band, e eu tocando uma cromônica 270. Essa foto aqui. E ela ficou no catálogo da Honor por muitos anos, no catálogo oficial da Honor na Alemanha, no site da Honor, né? É uma foto que eles divulgaram bastante lá, né? Agora trocaram, remodularam o site, isso é comum, né? E tiraram, mas foi uma foto que rodou o mundo aí, eu tocando com meu filho. Então essa troca é uma coisa que é bem legal. Eu sou grato à Honor por poder me ajudar nisso daí e a realizar esse sonho, né? Próxima foto é você com o Neto. Isso aí vai demorar. Beleza, grande Marcelo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Diogo, daí as palavras finais, cara. Eu queria agradecer aqui a presença do Marcelo aqui por ter abrilhantado aí o nosso fórum mais uma vez. É sempre bom conversar com ele, assim, conhecer a história de como o caminho foi trilhado, sabe? Isso eu acho que é de muito valor, sabe? A gente escutar a história dos outros, né, gaitistas e tudo, e parabenizar ele pela iniciativa que ele está tendo nessa divulgação desse instrumento que a gente tanto ama, né? Então, ele é uma das pessoas que tem feito isso com um grande brilhantismo, assim. E espero que em breve a gente consiga tirar um som aí também, que esse harmônico ele volte aí a ser presencial, para a gente ter aquele contato, aquela troca de experiências e cair naquele baú de histórias, né, que acontece no harmônico. Enquanto a gente não tem essa oportunidade, eu quero convidar, então, você que está acompanhando a gente para ver Marcelo Naves com The Tiger Man. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Abração para todo mundo. Valeu, Jefferson. Valeu, Diogo. Valeu. Obrigado, galera. Valeu, Roda Rocha. Valeu. Sometime, baby, feel like something just ain't right. Sometime, baby, feel like something just ain't right. If I stop checking up on you, baby, your pretty face is clean out of sight. Hey, you're cheating me, couldn't cut you loose no more. Since the day you cheated me, couldn't cut you loose no more. I know you're about to strike back, babe. Let me cry and shout on my own.
nothing more to say. Yeah, there all your lies are coming true now. All my mind is far astray. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia.